Fala, galera que vai fazer o concurso para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia, e meu objetivo hoje é trabalhar com vocês muitas questões da FGV de acordo com o conteúdo programático para vocês chegarem na prova bombando. É a maratona do Estratégia, né? Maratona, porque ainda estamos aí há 3 meses da prova, 4 meses da prova, e vamos trabalhar muitas questões todo sábado aí, até 31 de janeiro. Na verdade, até a prova de investigador, né? Temos 2 oportunidades nesse certame, inspetor e investigador, que embora sejam cargos com níveis de escolaridade diferentes e até mesmo salários e planos de carreira diferentes, mas na Polícia Civil do Rio tem uma função muito próxima, muito parecida, né? Operacionalmente são cargos muito correlatos. Então, não deixa de ser aí uma dupla oportunidade para quem vai fazer o concurso para inspetor, fazer também a prova de investigador. Bom, vamos lá, galera. Vamos começar falando sobre um ponto certo aí da prova, hein? Localizar e substituir. No conteúdo programático, o examinador aborda o Word Writer e especifica dentro do edital, uma parte de busca, localizar, substituir. É um item recorrente nas provas da FGV. E embora aparentemente seja um assunto tranquilo, vocês vão ver aí que dá para apertar, dá para complicar. Então, vem comigo. Quando eu penso em localizar e substituir num editor de textos como o Word ou Writer, eu tenho que conhecer os coringas. Na verdade, antes, deixe-me até trabalhar com vocês algumas situações para depois entrar nas questões. Vamos colocar aqui um texto. Estou ficando com fome. Quero comer 8 biscoitos. Olha aí, pessoal. Esse já é um exemplo clássico, né? Se eu mandar substituir 8 por 7, eu vou pressionar Ctrl U no Word para abrir a janela de localizar e substituir. E aí eu vou colocar aqui, localizar 8, substituir por 7. Quando eu clicar em substituir tudo, quantas substituições irão ocorrer? Pensa aí. Galera, num primeiro momento, tu vai pensar em quê? Uma única substituição, 8 vai virar 7. Não é isso? Mas se você não fizer nenhuma modificação no padrão da substituição, olha o que vai implicar. 2 substituições, porque o biscoito tem 8. Aí, olha que coisa horrorosa. Ficará, estou ficando com fome, quero comer 7. Onde era 8 do biscoito, virou 7. E aí, bisque 7. Horrível, horrível. Mas isso pode cair na prova. Você tem que entender que como a palavra biscoito tem 8, quando você manda trocar o 8 por 7, ele troca também o biscoito. E para que isso não aconteça, existe uma opção na janela do substituir, clicando aqui em mais, que é localizar apenas palavras inteiras. Essas 3 primeiras opções são bem importantes. Olha aí, ó. Diferenciar maiúsculas e minúsculas, localizar apenas palavras inteiras e usar caracteres coringa. Então, o que eu vou marcar aqui? Localizar apenas palavras inteiras. Dessa forma, eu vou evitar que o biscoito vire bisque 7. Ainda que eu mande substituir tudo, ocorrerá uma única substituição. Beleza? Da mesma maneira, observem que a gente tem diferenciar maiúsculas de minúsculas. Logo, o padrão do Word é não diferenciar. Se eu quiser diferenciar, eu tenho que marcar. Estou entendendo. Agora, ele também não diferencia para localizar. Mas na hora de substituir, é óbvio que ele vai substituir da maneira que você escrever. Então, se você escreve 7 com letra maiúscula, ele vai substituir por 7 com letra maiúscula. Na hora de localizar, na hora de pesquisar, o padrão dele é não diferenciar. Se você quiser, você marca. Mas, na hora de substituir, ele vai colocar exatamente da forma como você escreveu. Estou entendendo.
Então vamos ver. Observe atentamente o trecho do documento do Word 2010 exibido a seguir. O trecho é esse aqui, ó. Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomodam muito mais. 3 elefantes incomodam muita gente. 4 elefantes incomodam muito mais. Sobre esse trecho foi aplicado um comando de substituição. E o seu conteúdo foi alterado conforme se observa a seguir. 1 elefante carrega muita gente. 2 elefantes carregam muito mais. O que ele está fazendo? Substituindo o incomoda por carrega. E aí, substitui também o incomodam por carregam. Como é que ele fez isso? Ele não pode ter marcado aquela opção de palavras inteiras. Se ele tivesse marcado palavras inteiras, aqui ele teria 2 substituições. O incomoda e o incomodam. Pelo carrega e pelo carregam. Vejam, o comando substituir foi utilizado com as opções normais, ou seja, diferenciar maiúsculas e minúsculas e localizar apenas palavras inteiras, assim como usar caracteres coringa, foram desligados, que é o padrão. Nessas condições, é correto afirmar que os termos digitados nas caixas localizar e substituir, respectivamente, devem ter sido... Galera, o carrega está com letra minúscula. Então, não pode ser a B, tampouco a D. Ele está substituindo incomoda por carrega. O gabarito aí, gente, vai ser a letra E. Ele não está substituindo incomodam. Por quê? Se ele estivesse localizando com M, ele não trocaria o incomoda. O contrário é verdade, né? Se eu mandar localizar incomoda, troca incomodam. Mas se eu mando localizar o maior que incomodam, não vai funcionar, porque não vai trocar o incomoda. E o incomoda com letra maiúscula ou minúscula, na hora de localizar não tem problema. Só tem problema na hora de substituir. Por isso, o gabarito aí é o quê, gente? A letra E. Vejam que o objetivo do examinador é eliminar. O examinador não é teu amigo. É uma questão que, por mais que o assunto seja simples, tem gente que não consegue entender. Não consegue entender por que, por exemplo, não pode ser a letra B. Ah, por que não pode ser a B? Porque a B é igual, olha lá. A B é igual, vírgula. Na B, o carregam, além de estar com M, está com letra maiúscula. Né? Teria que ser carrega sem o M. Para quê? Troca o incomoda por carrega. Onde for incomodam, é como o 8 do biscoito. Vai trocar também. E vai permanecer o M. Então, o gabarito aqui só pode ser o quê? A letra E. Na hora de localizar, não está marcada a opção, não vai fazer diferença maiúscula ou minúscula. Mas na hora de substituir, tem que escrever direitinho. Carrega com letra minúscula. Porque as substituições ocorreram dessa forma. Ok? Vai piorar. O quê? Vai melhorar, vai melhorar. Vamos lá. Próxima questão. Considere um documento do Word cujo conteúdo mostrado abaixo. Um elefante incomoda muita gente. É o mesmo texto? 2 elefantes formam uma dupla de elefantes. O que ele fez agora? Está mandando você olhar a tela. Está trocando elefante por jacaré. Só que ele marcou as 2 primeiras opções. Ó. Diferenciar maiúsculas e minúsculas e localizar apenas palavras inteiras. Então, elefante atende. Elefantes não é a palavra inteira. Não vai trocar. Elefantes não vai trocar. Aqui, ele vai realizar uma única substituição. Ficará um jacaré, incomoda muita gente. 2 elefantes formam uma dupla de elefantes. Um jacaré incomoda muita gente. 2 elefantes formam uma dupla
de elefantes. 2 jacarés, não. Jacarés, não. 2 elefantes formam uma dupla de elefantes. Mas o elefante estava maiúsculo. Então ele não pode ficar minúsculo. O gabarito aí é o que? Letra B de bravo. Essa foi mais fácil. Vamos lá. No LibreOffice Writer, a gente tem uma função correlata. A primeira diferença é que o substituir no LibreOffice Writer é Ctrl+H. O localizar é Ctrl+F e o localizar e substituir é o Ctrl+H. No Word é o Ctrl+U, no Writer é o Ctrl+H. Na Polícia Civil do Rio, caem os dois. Então, vamos ver. No LibreOffice Writer, a operação de busca localizar. Localizar é Ctrl+F. Oferece, dentre outras, as opções diferenciar maiúsculas de minúsculas e somente palavras inteiras. Nesse contexto, considere o conteúdo de um documento exibido a seguir. A caixa preta foi encontrada e enviada numa caixa de madeira e com mais 2 caixas foi enviada para a caixa postal. Observe que as opções diferenciar maiúsculas e minúsculas e somente palavras inteiras estão habilitadas. Porque ele diz que as 2 opções foram assinaladas. Qual o número de trechos que será destacado, que será localizado de fato quando ele mandar procurar por caixa? Galera, se ele mandou diferenciar maiúsculas de minúsculas, caixa com letra minúscula não é caixa com letra maiúscula. Palavra inteira, caixa preta não é caixa. Então, ele vai localizar a caixa na primeira linha, o encaixada não vai. Se ele não tivesse marcado somente palavras inteiras, encaixada iria. Mas ele marcou, ele assinalou. Então, e com mais de 2 caixas, o Szinho também não serve, né? O Szinho também não serve. E aqui a caixa postal está com C maiúsculo. Então, o que vai acontecer? Ocorrerá uma única substituição. Ou uma única localização, que seria o caixa. Gabarito aí. Letra B de bravo. Pessoal, tem caixa preta, tem encaixada, tem caixa de madeira, tem 2 caixas no plural e tem caixa postal com C maiúsculo. Isso aí. E a única que está igualzinho ao que foi digitado é a caixa de madeira, por isso uma única substituição. Ok? Vamos para a próxima. Prefeitura de Osasco. Observe o texto a seguir, trecho de um documento do Word de 2010. Aos 20 minutos, um dos melhores jogadores da Alemanha falhou. Kroos deu uma de Messi e deu um senhor passe para Higuaín, que perdeu. Os argentinos chegaram a festejar um gol de Higuaín, que corretamente foi anulado. Considere que o texto tenha sido efetuado um procedimento de substituição que alterou o texto para o que é mostrado abaixo. O que aconteceu aqui? A letra O está virando AE. Não é isso? Aos virou AIS. Minutos virou AE. Minutais. 2 virou undais. Melhores virou melhaeres. Então, onde tem O, ele substituiu por AE. Aonde tem O, ele substituiu por AE. Gabarito letra A de alfa. É correto concluir que o texto a localizar e o texto a substituir é localizar O, substituir por AE. Vamos para a próxima. Observe o texto a seguir. A retórica dos namorados dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acorde imagem capaz de dizer, sem quebra de dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá de ressaca.
Gente, a única diferença entre o texto de cima e o texto de baixo é essa aqui, ó. Aonde tinha exclamação, virou um ponto. Correto? É a única diferença. O conteúdo da caixa localizar, usado no comando de substituição, é exibido a seguir. Assinale a opção que exibe o conteúdo da caixa substituir por, fornecido para o mesmo comando. Então, ele mandou localizar isso e mandou substituir por um ponto. Se ele está mandando substituir a exclamação por um ponto, você já infere que a única alternativa, as únicas alternativas factíveis são a letra C ou a letra E. Porque a exclamação vai virar um ponto. Agora, a tua dúvida deve ser que raio de P e de V, o que é esse circunflexo? O que é essa coisa aí? Vamos ver. Eu vou digitar aqui, ó, Renato da Costa. Entre cada palavra tem um espaço. Imagine se eu quiser substituir o espaço por um tab. Eu posso fazer isso manualmente, mas vai me dar um trabalho danado. Então, eu posso usar o comando substituir. E aí, o que eu vou fazer aqui? Na hora de localizar, eu vou mandar localizar um caractere especial, que é o espaço. Espaço em branco. O espaço, ele coloca como circunflexo W. É o marcador do espaço. Eu vou substituir por um tab. Como é que é o tab? Marca de parágrafo, caractere de tabulação. A tabulação é um circunflexo T. Dessa forma, onde tiver espaço vai virar tab. Olha comigo. Ah, eu quero substituir por um hífen. Então, eu apago o circunflexo T e coloco o hífen. Olha lá. Agora, botou o tracinho entre a palavra. Ah, eu quero que cada palavra fique em uma linha. Então, eu vou substituir o hífen pelo Enter. Eu vou substituir o hífen pelo Enter. Como é que é o Enter? Ah, pessoal, o Enter é esse circunflexo P que aparece na questão. Então, deixa eu voltar aqui, circunflexo P é o Enter, marca de parágrafo. Pronto. Olha o que ele fez. Cada letra ficou em um parágrafo. O que eu estou querendo dizer nessa questão é que o circunflexo P representa o Enter. Então, ele só vai mandar substituir a ressaca que está no final da linha. A ressaca que tem a exclamação e que tem um Enter depois. Se essa ressaca estivesse no meio, não seria substituída. Olha que viagem. A questão podia ser pior ainda, né? Olha comigo. Ó. Não quero fazer a prova de ressaca. Exclamação. Porque ficar bêbado é intolerável perto da prova. Show! Ressaca. Enter. Se eu mando substituir ressaca, exclamação, e aí eu coloco aquele caractere especial lá do Enter, marca de parágrafo, por Vasco, quantas substituições irão ocorrer? Bom, preliminarmente, tem gente que vai olhar o texto e vai falar, vão ocorrer duas. Tem duas palavras ressaca com a exclamação.
tem duas palavras ressaca com a exclamação, mas só tem uma palavra ressaca com a exclamação e o enter. Então, ó, ele vai realizar uma única substituição. A ressaca com exclamação, que tem um espaço depois, não tem o circunflexo P, não tem o enter. Então, ele mandou substituir o ressaca exclamação pelo ressaca ponto. Por isso o gabarito aí é o quê, gente? Letra C de Charlie. Agora, para quem nunca viu esse assunto, ele é muito difícil. É uma coisa difícil de ser inferida na hora da prova. Se tu não está preparado, ferrou. Tem mais, hein? Vamos continuar. Gabarito, então, ficou letra C de Charlie. E agora, a gente vai começar a aprender os coringas do Word. Como é que é? Coringas. Os principais coringas do Word, os principais, aqueles que todo mundo sabe, aquele colega que estudou, né, no curso XPTO, no curso XYZ, todo mundo vai aprender os coringas asterisco e interrogação. Assim espero. Por quê? São os mais básicos, os mais elementares. O asterisco representa um grupo de caracteres. E a interrogação representa um único caractere. Beleza? O asterisco representa um grupo de caracteres, a exclamação representa um único caractere. Vamos começar a brincar. Brincar. O maluco foi no mato e ficou com medo do macaco. O maluco foi no mato e ficou com medo do macaco. Se eu mandar substituir M asterisco O por brabo, quantas substituições irão ocorrer? É isso que eu quero saber. Então vejamos. Vou mandar substituir M asterisco O por brabo. Só tem um detalhe. Para isso funcionar, eu tenho que marcar a opção localizar caracteres coringa. E quando eu marco essa opção, vocês vão perceber que ele automaticamente desabilita a opção diferenciar maiúsculas e minúsculas e localizar apenas palavras inteiras. Por quê? É uma regra, quando você usa caracteres coringa, que ele diferencie maiúsculas e minúsculas. Isso já é o padrão. Então, preste atenção no texto. Eu estou substituindo M asterisco O por brabo. O que ele vai fazer? Ele vai procurar o M. Vai ter uma sequência de caracteres e vai terminar no O. Aonde começar com M e terminar com O é uma sequência de caracteres. Então, vou fechar aqui. Ó. Começa com M e termina com O. Começa com M e termina com O. Então aqui eu tenho uma sequência de caracteres. Maluco. Aonde mais? Começa com M, termina com O. O mato. Depois, o medo e o macaco. Começa com M e termina com O. Quando eu mandar substituir, ele fará 4 substituições. Ó. M asterisco O por brabo. Usar caracteres coringa, substituir tudo. Agora, olha que interessante.
teve um detalhe aí que é bem legal. Começa com M e termina com O. Então, deixa eu tirar esse amarelinho para tentar explicar melhor. Porque o resultado, sem dúvida, foi diferente daquele que vocês esperavam, né? Vocês esperavam que ele alterasse maluco, mato, medo e macaco. Começou com M, terminou com O. Começou com M, terminou com O. Começou com M, terminou com O. Aonde ele achar o M é o início. E só vai terminar lá no O. Por isso, o com medo virou cobrabo. Começou com M e termina com O. Mesmo que tenha espaço. Aonde ele achar o M é o início. Aonde achar o O é o final. Então, coincidentemente, a gente teve 4 substituições. Mas isso pode gerar uma confusão. Olha comigo. O mundo inteiro está mais calmo depois da pandemia que assolou o planeta. Se eu mandar substituir M asterisco O por Vasco, quantas substituições irão ocorrer? Essa é a pergunta que vai cair na prova, hein? Vai cair? Olha lá. Vai cair. Eu sou vascaíno. E daí? E daí? Não é? O mundo inteiro está mais calmo depois da pandemia que assolou o planeta. Quero saber quantas substituições irão ocorrer. Vamos lá. Tudo que começa com M termina com O. Começou com M e terminou com O. Primeira substituição. Começou com M e terminou com O. Segunda substituição. Ah, mas são 2 palavras. E daí? Pode? Pode. Começou com M e terminou com O. Opa. Então, como é que vai ficar? Vai ficar o Vasco inteiro está Vasco depois da Pandevasco. Pandevasculou o planeta. Que doideira. Então, ocorrerá o quê? 3 substituições. Aqui, 3 substituições. O Vasco inteiro está Vasco depois da Pandevasculou o planeta. Quem poderia imaginar um resultado desse na prova, né? Só o examinador. Entendo que o assunto é um assunto relativamente fácil, né? Quando alguém fala assim, aí, sabe o que caiu na minha prova? Localizar e substituir no Word. Aí tu pensa assim, ah, porra, não tem como errar. Cara, que errar essa não passa no psicotécnico. É o que tu pensa. Quando tu vê as questões da FGV com esse assunto, tu vê que o examinador não é teu amigo, velho. E você vai ter que estudar o funcionamento dos coringas. Eu estou ensinando 2 coringas, o asterisco e a interrogação. O problema é que tem mais de 10 coringas e você vai ter que conhecer todos. Se você quer ser polícia, vai ter que conhecer os coringas do Word. Olha que coisa interessante, né? Quem estudou para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária, para a Polícia Civil do Distrito Federal, quem está estudando para a Polícia Civil da Paraíba, tem que comer internet, rede, segurança da informação. São assuntos completamente diferentes, que para a FGV nem são tão cobrados. Na FGV vai cair hardware, vão te perguntar papo de bit, byte, vão te perguntar um monte de coisas que o CESP não cobra. Cada certame tem uma característica. Não adianta você estudar, se você não estudar aquilo que a banca cobra. Esse direcionamento, quem dá, pessoal,
são as questões. Vocês têm que trabalhar histórico de questões da banca. Vocês têm que, de fato, direcionar o conteúdo. Eu sei disso porque eu só faço isso da minha vida há mais de 20 anos. São mais de 20 anos dando aula para concurso. Então, eu estou querendo perturbar que questão é a melhor coisa para o concurseiro. Não adianta você querer ficar na teoria. Tem gente que pega a matéria e fica vendo na prática como é que usa no computador. Isso não cai, cara. Não cai. Não adianta você ficar querendo digitar aquilo que a questão está pedindo. Tudo bem que no Word, por exemplo, aqui, a gente está testando, eu estou mostrando e tal, mas pegou o raciocínio, questão, tem que ficar fazendo questão. Adorem questões. Isso. Vamos voltar. Vamos voltar para o nosso material. Mas e a interrogação? A interrogação representa um único caractere. Esse caractere pode ser um caractere em branco? Pode. Vai ser um caractere. Então, deixa eu pensar aqui numa frase para mostrar. O maluco ficou com medo do mar, espaço, do odiou. Não faz muito sentido a frase, ficou feia, né? Mas é isso que eu quero mesmo. Eu vou agora substituir. Olha o que eu vou fazer. M, interrogação, O. M, interrogação, O. Por palhaço. Quando eu mandar substituir, quantas substituições ocorrerão? M, interrogação, cada interrogação é um caractere que eu desconheço. E o O. Então, vamos lá. M, interrogação, O. Palhaço. Vou mandar substituir tudo. Fizeram 3 substituições. Vamos ver o porquê 3? Não, 3 não, né? A terceira não conta, que o próprio exemplo. Na verdade, fez 2 substituições. Quais são as substituições que ele fez? Maluco tem 6 caracteres. Então, começa com M, mas o quarto caractere não é um O. Quando eu escrevo dessa forma, eu estou dizendo que o primeiro caractere é um M, numa sequência de 4, onde o primeiro é o M e o quarto é um O. Então, aqui eu tenho o primeiro, mas o quarto é o U. Não serve. Ficou com... Aqui é o primeiro. Segundo, espaço em branco. Terceiro é o M, quarto é o E. Não serve. Agora, aqui eu tenho um M. Primeiro, o segundo é o A. O terceiro é um espaço. O quarto é um O. O espaço conta? Conta como um caractere. Então, ele trocou o medo. Medo é uma palavra com 4 caracteres. Começa com M e termina com O. Atendeu. E MA, espaço O, é uma outra sequência de 4 caracteres, onde começa com M, termina com O. Aí ele trocou também. Por isso, na substituição, a gente teve 2, olha lá, ocorrências. Ok? Estou aprendendo. Que bom, meu filho. Vamos voltar para a questão, então. Um recurso extremamente importante nos editores de texto é o comando de localização. No Word, localização avançada permite várias opções de busca, como no quadro a seguir. São as opções que ele está mostrando. Assinale o texto de busca que localizaria as palavras avisar e avisar com S ou com Z, mas não localizaria aviar ou avistar. Se ele colocar assim, ó,
vai ter que ser uma palavra que começa com AVI, tem uma sequência de caracteres desconhecida e termina com A. Avistar seria resultado de AVI asterisco A. Agora, a letra B está errada. O gabarito aqui é a letra D. Avisar com S ou com Z tem um caractere apenas desconhecido. Logo, olha aí, ó. Avir, interrogação. Gabarito letra D. Ok? Agora, isso aqui é o quê? Esse colchete. Existe isso? Existe. Olha que bacana. Vai aprendendo, hein? A Bela comprou uma bala e foi jogar bola, mas não leu a bula. A Bela comprou uma bala e foi jogar bola, mas não leu a bula. Olha o que eu posso fazer. B, abrir colchete. A, E, O, fechei colchete. Lá, substituir por Renato. Quantas substituições irão ocorrer? Eu coloquei dentro dos colchetes o A, o E e o O. Tudo que tiver dentro desses colchetes é como se fosse um único caractere que ele vai substituir. Não poderia ser a Biela. A Biela não. Eu posso até colocar aqui o I. Mas isso está correspondendo a um único caractere. Então, é B, um caractere que não é um caractere qualquer. Ou é A, ou é E, ou é I, ou é O. Gente, vai substituir a Bela, a bala e a bola, mas não vai substituir a bula. Se eu colocasse a interrogação, ia substituir a bula também. Olha lá. 3 substituições. A Bela comprou uma bala e foi jogar bola, mas não leu a bula. A bula não foi substituída. Se eu tivesse usado a interrogação, ele ia substituir inclusive a bula. Quando eu coloco os caracteres dentro do colchete, eu estou dizendo quais os caracteres que podem ser usados naquela substituição. Eu estou especificando, mas apenas um daqueles vai poder ser usado. Então, se por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, Biela da parafuseta. Biela parece peça de carro, não parece, pessoal? Quando a gente vai lá no mecânico, o carro dá problema, tem sempre uma porcaria de uma peça dessa que a gente não entende porra nenhuma, que o cara fala que tá ruim e te dá aquela garfada. Mas depois que estiver na polícia, tudo vai ser diferente. Olha aí, não vai mais dar garfada em você, não. Ele vai não. É no amor. Olha lá. O que você está sugerindo? Eu estou brincando. A turma de polícia não tem mimimi. Pode brincar, pode zoar. Turma de polícia. Ainda mais de polícia do Rio, velho. De polícia do Rio. Estou dando aula de polícia civil do Rio. Eu sou carioca. Eu sei como é que é aqui. Então, para de ficar de mimimi. Vamos lá. Vou voltar. Se ele coloca o asterisco, pode ser avistar, avisar, qualquer coisa que comece com AVI e termine com A. Esse hífen não é uma sintaxe válida, ele vai procurar exatamente essa palavra. Não tem, não vai fazer substituição nenhuma. Na letra C não poderia ter esse ou. Poderia ter o S e o Z dentro dos colchetes. Ok? A letra D é o gabarito. E a letra E também é uma sintaxe inválida. Estou entendendo. Então vamos para a próxima. Polícia Civil do Rio Grande do Norte, concurso 2021. Considere o mecanismo de busca avançada do Word aplicado no documento cujo conteúdo é exibido a seguir. Bananas, batatas, baratas, barata e barraca. Supõe uma busca cujo texto a localizar é
Gente, quando ele coloca essa interrogação, pode ser tanto banana, quanto batata, quanto barata. Né? Mas não pode ser barraca. Por quê? É um único caractere, não são dois. E quando ele coloca o asterisco no final, pode ser bananas, pode ser batatas, pode ser baratas. Pode ser barata também? Não, aí tem que ter caracteres no final. Vamos reproduzir, ó. Vamos reproduzir. Como é que ficou o texto? Bananas, batatas, baratas, barata e barraca. Bananas, opa, sem vírgula. Batatas, barata, barata e barracas. Vamos ver se é isso. Bananas, batatas, baratas, barata e barracas. Isso. Eu vou colocar tudo com letra minúscula. Vou mandar substituir agora BA, interrogação ata, asterisco. BA, interrogação ata, asterisco. Vou substituir isso por Flamengo. Quantas substituições ocorrerá? Olha lá, 3 substituições. Por que 3? Por que 3? Bananas. Como é que era a regrinha aqui? Bananas não vai entrar. Ah, pessoal, porque tem que ter o ata. Ata. Bananas não vai entrar por quê? É BA, interrogação ata. Então, Ana não serve, tem que ser ata. Ata. Ata e ata. Então ficou Flamengos, Flamengos, Flamengo e barracas. Ele realizou o quê? 3 substituições. Enrolou. Ô, meu filho, não enrola não, olha só. BA, eu não sei o que, ata. Né? Então, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto caractere tem que ser um T. 1, 2, 3, 4, 5. O quinto caractere não é um T. Agora, o terceiro caractere pode ser qualquer um. Desde que comece com BA e tenha ATA. E pode ter o que no final? Qualquer coisa. Então, começa com B, A, qualquer coisa, ata, qualquer coisa. B, qualquer coisa, ele substitui o quê? Batata, baratas e barata. Barraca não pode, porque ele tem 2 R's, são 2 caracteres. Eu só tenho um aqui entre os A's. O gabarito, então, ficou letra A de alfa. Estou entendendo. Gabarito, letra A. Vamos para a próxima. Questão desse ano, hein? Polícia Civil também. Vai cair. Considere o documento do Word cujo conteúdo é exibido a seguir. Caramba. Goiaba, batata, banana, berinjela. Mas olha o que ele fez. Ele colocou o B maiúsculo dentro dos colchetes. Lembrando que quando eu uso localizar e substituir, ele diferencia maiúsculas e minúsculas por padrão. Por isso que essa opção fica desabilitada. Então tem que começar com B maiúsculo. Tem que começar com B maiúsculo. Depois tem que ter qualquer coisa seguido de uma interrogação e terminando com A. Significa aqui que esse A aqui não pode estar... Não pode ser, por exemplo, bar. Né? Ele vai ter que buscar até o A. Quantas substituições irão ocorrer? Assinale a opção que indica o número de palavras que seriam localizadas aí. Galera,
A batata, não tenho dúvida. A banana, não tenho dúvida. Agora, a berinjela começa com B, tem qualquer sequência. Aí tem uma letra antes e tem um A. A berinjela vai também. Vamos reproduzir? Goiaba, batata, banana e berinjela. Vamos lá. Goiaba, batata, banana e berinjela. Goiaba, batata, banana e berinjela. Agora eu vou mandar substituir o B dentro dos colchetes, só o B maiúsculo. Asterisco, interrogação A. Só o B maiúsculo. Asterisco, interrogação A. Eu vou substituir por... O que ele manda substituir? Não, ele só está mandando localizar. Mas vamos dizer que eu vou substituir, que eu visualizo as substituições e sei quantos ele vai localizar. Vamos deixar o Flamengo mesmo aqui para cair. Substituir tudo. Pá! Ele fez 3 substituições, olha lá. Goiaba não começa com B, gente. Agora, o batata começa com B, ele vai buscar o quê? Ele vai buscar uma sequência de caracteres em interrogação A. Uma sequência de caracteres mais um caractere com A. Depois, banana e o berinjela. Ele pega também. Agora, olha como é que ficou. Esse flamengota é interessante para você perceber que aqui ele pegou só o bata. A primeira localização dele está sendo só no bata. A segunda, ele pegou do flamengona. Então, pegou só o BA na. Ele parou no bata, depois ele parou no banana. E a terceira? A terceira ficou Flamengo todo. Aí ele estendeu desse B até esse A. B, um grupo de caracteres interrogação A. B, um grupo de caracteres interrogação A. Ele foi até o bata. Aqui ele foi até o bana. E aqui ele vai até o final. Quantas substituições? 3. Gabarito, letra D de delta. Vamos que vamos. Mais questões de localizar e substituir. Observe o trecho da tela utilizado no Word 2010 para o detalhamento de um comando de busca. Sabendo que o texto sobre o qual uma busca se realiza é: a asa do avião da casa Vias Aéreas passou perto da casa 47. Ele marcou diferenciar maiúsculas e minúsculas e localizar apenas palavras inteiras. Logo, se eu mandar localizar casa com C maiúsculo e com S, não vai localizar a palavra casa com C minúsculo. Por quê? Diferencia maiúsculas e minúsculas, então a letra A está errada. Se eu mandar substituir avia, ele localiza avião? Não, palavras inteiras, então está errado também. Se eu mandar localizar asa, localiza apenas a palavra asa. Sim, isso é bem óbvio. Gabarito, letra C. Por asa, localiza asa e casa? Não localiza casa, por quê? Palavras inteiras. Se não tivesse essa opção, ia localizar casa também por causa do biscoito. Lembra do 8 do biscoito? 047, vai localizar 47? Não, não é a palavra inteira. Então o gabarito é o quê? Letra C de Charlie. Ah, mas o 0 à esquerda tem sentido? Cara, isso não é matemática não, isso é Word, é texto. Então a palavra inteira tem que estar igual. Entendi. Não falei que podia piorar? Isso existe? Tudo isso existe. Caramba.
E o pior é que se você for buscar no help do Google, lá do próprio suporte da Microsoft, como os coringas, como o help é traduzido automaticamente para centenas de países e centenas de idiomas, há um monte de erros nas traduções. Então, quando você for pesquisar esses coringas, tem que tomar muito cuidado. As definições tendem a estar corretas, mas os exemplos, muitas vezes, são frutos de uma tradução equivocada. Então, cuidado. Cuidado com help. Cuidado! O que eu recomendo? Eu recomendo que vocês entrem no Google e joguem lá, localizar e substituir estratégia. Porque o Estratégia tem um artigo falando sobre esses coringas. E o artigo está íntegro, está certinho. Nesse artigo do Estratégia, lá embaixo, a gente tem uma tabelinha com os coringas. Eu gostaria que vocês estudassem isso. Olha que bacana, a Estratégia tem um artigo com os coringas. Qualquer caractere, interrogação, qualquer sequência de caracteres, asterisco, o início de uma palavra, sinal de menor, o final de uma palavra, final de maior. E esses exemplos aqui são os exemplos que tendem a cair na prova. Pode confiar. Olha aí, se terminar com in, encontra festim, mas não encontra máximo, porque máximo termina com MO. Então vamos lá. Letra A. S, interrogação, ó, localiza salvo. Tá errado, gente. Nem salvo, nem sonho. S, interrogação, ó, vai localizar São. Né, de São. São Antônio? Não, meu filho. De São Bernardo, de São Cosme. Né? Santo tem que ter vogal depois. São é quando tem consoante depois. São Damião, Santo Antônio. Isso. Eu nunca prestei atenção na diferença de São e Santo. Vamos lá, informático. E o sinal de menor? Tem a ver com o quê? Prefixo. Então, se tem a ver com prefixo, ó, o sinal de menor, menor inter, encontra interessante e intersectar, mas não encontra ininterrupto. Org vai ter que começar com org. Organizar, organização, mas desorganizar não tem. Então, a letra B está errada. E o que é esse Chaves 2? Chaves 2. A gente vai olhar lá no artigo. Chaves 2. Exatamente N ocorrências do caractere ou expressão anterior. Então, quando ele coloca lá CA Chaves 2, vai ter que ter duas ocorrências do A. Caatinga. Caatinga. Vai localizar Caatinga e Caatinga não. Só Caatinga. Isso é interessante, pessoal, quando a gente trabalha com números. Quando a gente manda localizar números. Às vezes a gente quer localizar, tipo, 1 bilhão. Aí o bilhão tem 9 zeros. Ao invés de ficar digitando 9 zeros, eu posso botar 1 zero e colocar 8 entre chaves para ele localizar tudo que tiver 9 zeros. Eu estou dando um exemplo. Estou entendendo. Agora, quando eu coloco a vírgula, eu especifico o número de ocorrências mínimo e máximo. O número de ocorrências mínimo e máximo. Então, CA 1, está dizendo que o mínimo tem que ter o quê? 1A. E como eu não coloquei máximo, vai ter que ter no mínimo 1. 2 vai entrar? Vai. Por isso a letra D está o quê? Errada também. Agora, o gabarito aqui é a letra E. O que é interrogar? O que o arroba faz, gente? Olha o arroba. Uma ou mais ocorrências do caractere ou expressão anterior. Então, se eu coloco K arroba tinga, vai localizar tanto Caatinga quanto Caatinga. Uma ou mais ocorrências do caractere anterior. É o arroba. Por isso o gabarito aqui é o quê, gente? Letra E. E o grau de dificuldade dessa questão na prova? Altíssimo. Quem sabia? Em 2015? Hoje, todo mundo está estudando para a Polícia Civil com afinco.
tem que conhecer os coringas do Word. Ah, professor, você está quase uma aula falando só sobre um assunto. Que maravilha, por isso que é uma maratona. A gente tem tempo para estudar até a prova e esse é um assunto clássico que tende a cair. Tomara que você não erre, meu filho. Tomara que você não erre. Quem estuda para outras bancas não conhece isso. É um diferencial. Valeu a pena estar assistindo hoje. Ó. Sabadão, né? Você podia estar na praia, você podia. Mas o tempo não ajudou, por isso você está aqui. Olha aí. Vamos para a próxima. Essa é igual, né? Essa daí deve ter sido um erro de digitação. Vamos marcar a letra E. Agora a gente vai para a Defensoria Pública do Estado de Rondônia. Considere um arquivo no Word de 2010 com o seguinte trecho. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. Considere ainda que após a explicação do comando substituir, esse trecho tenha ficado como abaixo. Cirende, cirendinha. Opa! O A está virando E. O A está virando E. Vamos virou vemos. Volta virou volte. Então, ele substituiu o A por E. Essa foi a mais fácil, talvez, da listinha, para levantar o moral. Ele não está substituindo ciranda, ele está substituindo tudo que é A por E. Então, gabarito é letra A. Voltando para a Prefeitura de Niterói. Todas as questões exclusivamente da FGV. Tito está preparando um extenso documento editado no Word, mas notou que ao longo do texto, o nome do nosso país aparece escrito com formatos diferentes, tais como Brasil, 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 Brasil. Ou seja, o cara escreveu Brasil, mas não seguiu um padrão. Note que palavras que eventualmente contêm esse termo, tal como brasileiro, não devem ser afetadas. Então, ele tem que marcar a opção o quê? Localizar apenas palavras inteiras. Mas ele não pode marcar diferenciar maiúsculas e minúsculas, porque ele quer pegar esse monte de Brasil que está diferente e quer substituir por um Brasil de maneira correta, né? Quer uniformizar isso. Para realizar essas mudanças, acionando apenas uma vez o comando substituir, Tito pode fazer as substituições usando o quê? Localizar apenas palavras inteiras. Ele vai mandar substituir Brasil de qualquer jeito, seja maiúsculo ou minúsculo, pelo padrão que ele quiser. Então, apenas a opção 2 é válida. Não tem nada a ver com Coringa aí. O que ele vai fazer é digitar Brasil. Na hora de substituir, localizar, ele vai mandar localizar Brasil de qualquer jeito. Por quê? Ele está marcando essa opção aqui apenas. E ele vai substituir e vai escrever como ele quer. Se ele escrever só com a primeira maiúscula, todas vão passar a ter só a primeira maiúscula. Lembre-se do início da aula. Eu falei que para localizar, ele não vai diferenciar. Mas para substituir, ele vai escrever conforme o que você colocar lá no padrão. Então ele corrige isso, marcando apenas a opção 2. Localizar apenas palavras inteiras. Para que não pegue o brasileiro, gente. Se ele não habilitar a opção 2, o brasileiro vai ser substituído assim como o 8 substitui do biscoito. Entendi. Então o gabarito aí é o quê? Letra A de alfa. Beleza? Galera, com isso a gente vai fechando a maratona proposta para a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A FGV tem vários assuntos que são exclusivos, que não caem nas outras bancas. E é essa a minha intenção ao longo dessas próximas maratonas. Espero poder estar com vocês aí nas demais e vir trazendo assuntos que são clássicos da FGV. Aquilo que cai em todas as bancas, você tem que saber. Mas o diferencial pulo do gato, a gente vai ver aqui, trabalhando questões exclusivas da FGV. Beleza? Não deixem de me seguir nas redes sociais. No Instagram é @prof.renatodacosta. prof.renatodacosta. Sigam-me nas redes sociais.
Um grande abraço para todos e até a nossa próxima oportunidade. Valeu, galera!